Bom dia, meus alunos do 8º ano. Hoje nós veremos nossa última aula sobre a Revolução Francesa, até o período de Napoleão Bonaparte. Vamos revisar o que foi a Revolução Francesa, conjunto de eventos que mudou o quadro político, econômico e social da França. Antes da Revolução Francesa, era caracterizada pelo antigo regime absolutista. A Revolução Francesa inspirou reformas em outros países. Entre as causas da Revolução, podemos destacar custo da monarquia para sustentar o privilégio da nobreza, crise econômica, concorrência dos produtos ingleses e o déficit financeiro. O Estado gastava mais do que recebia. E também as ideias iluministas. A sociedade francesa sofria por causa dos privilégios da nobreza e do clero. Os Estados Gerais eram uma Assembleia Geral convocada pelo rei francês ou pelo parlamento para discutir e aprovar ou não situações e estruturas políticas, econômicas e sociais. O Estado Geral era composto pelo primeiro Estado, segundo Estado e terceiro Estado. Instituições foram montadas como modelo de organização: a Assembleia Nacional Constituinte, a Convenção Nacional e o Diretório Nacional. Essas três fases marcaram a chegada do poder dos três estados, como veremos a seguir. Houve então uma disputa política pela elaboração de uma nova Constituição, que além de estabelecer regras e leis, colocaria limites no poder da coroa francesa. A execução de Luís XVI pela guilhotina em 21 de janeiro de 1693, juntamente com sua esposa Maria Antonieta. Inicia-se a fase do terror, quando os sans-culottes e jacobinos, liderados por Robespierre, que presidiu a França durante a fase mais caótica da Revolução Francesa, é o período de terror, invadiram a convenção, e prenderam os líderes girondinos decididos por votação. Quais foram as principais medidas no governo de Robespierre? Primeiro, criação do ensino gratuito e público, abolição da escravidão, tabelamento de preços, entre outros. E a criação também de tribunal revolucionário, que julgavam todos os opositores da revolução e condenado todos à morte na guilhotina. Mas Robespierre também foi executado na guilhotina após essas medidas. No final de julho de 1794, jacobinos perderam popularidade por causa dessas execuções e trouxe de volta, os girondinos ao poder, que foi no golpe do término do impasse. Houve várias tentativas de golpes, entre elas a conspiração dos iguais. Foi um movimento liderado por Graco Balbef, que tinha característica socialista, pois defendia a igualdade entre todos, além da propriedade coletiva e divisão de bens igualitários. No diretório, teve maioria girondina e sofria oposição dos jacobinos e dos monarquistas. Enfrentou várias tentativas de golpes e dois grupos, como a conspiração dos iguais, cujo líder jacobino foi preso e também guilhotinado pelos girondinos. Aqui está Graco Balbef. A crise econômica instalou-se novamente, a corrupção aumentou e, com o passar do tempo, o governo diretório não deu certo e foi enfraquecido. Com a França nessas condições, sob a ameaça de ataque interno e externo, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. Então entra em cena um jovem general chamado Napoleão Bonaparte, que começou a governar a França, que ainda enfrentava os países absolutistas. Na foto está Napoleão Bonaparte, o gênio militar, que, para considerar sua república burguesa, os girondinos apoiaram o golpe do 18 Brumário. Bonaparte derrubou o diretório e instituiu o consulado. Os girondinos, então, começou a apoiar o golpe do 18 Brumário, que ocorreu em função da tentativa dos burgueses de acabar com o sistema político que havia na França.
como diretório. A proposta de instalar o governo conhecido como consulado, administrado por 3 integrantes, e um deles era Napoleão Bonaparte. A Igreja Católica também participou dessa coroação do imperador Napoleão Bonaparte, que apoiou o sistema do consulado. Então, Napoleão Bonaparte recebeu o título de imperador francês, sendo coroado com o apoio da Igreja Católica e do Papa Pio VII. Ele foi coroado no dia 18 de maio de 1804. Lembrando que o consulado havia 3 cônsules e tinha a responsabilidade de elaborar e aplicar as leis e também de definir os impostos. Podemos destacar, gente, reformas feitas por Napoleão Bonaparte na economia, né? Ele implementou reformas que privilegiaram a burguesia, redes que distribuíram terras, realizou também obras públicas como drenagem e construção de barragens e estradas. Também ele construiu escolas públicas e gratuitas em toda a França e reorganizou o ensino superior, separando, né, o ensino superior da igreja. Também a política expansionista. Vamos ver um pouco mais. O que aconteceu com a política expansionista de Napoleão? Teve sucesso imediato, através das alianças que ele construiu com as monarquias absolutistas, né? A França, pois a França possuía um exército o maior, né, da Europa. Foi na fase da expansão territorial na Europa que as rivalidades entre a França e a Inglaterra aumentaram. A disputa pelo controle econômico e comercial determinaria quem seria o maior na potência mundial naquele período. Também Napoleão instituiu um decreto que consistia em impedir o acesso a portos dos países dominados pelo Império Francês, a navios e também de outros países, chamado de bloqueio continental. Com isso, o principal objetivo era de isolar as ilhas britânicas, sufocando as relações comerciais. Isso foi fruto da política estratégica e militar de Napoleão, que consistia em evitar qualquer contato territorial entre a Inglaterra e os reinos que estavam sob seu domínio. O episódio histórico que determinou o início da queda de Napoleão foi a guerra contra a Rússia. Os russos não concordavam com a política expansionista dos franceses, que romperam com o bloqueio continental e voltaram a comercializar com a Inglaterra. Iniciou-se então a guerra, onde Napoleão ignorou da Rússia. Nesse episódio morreram cerca de 500 mil soldados. Napoleão foi derrotado. As causas que levaram à queda de Napoleão do poder. As principais: afastamento da classe burguesa, por não concordar com os objetivos de Napoleão, a falta de apoio da população, o fracasso do bloqueio continental e as péssimas colheitas, os gastos também com os financiamentos de guerra. A França foi derrotada mais uma vez na Batalha de Leipzig. Em seguida, Napoleão foi deposto do cargo do imperador, exilado para a ilha de Elba. Novamente foi instaurado o regime de monarquia absoluta na França, onde o rei Luís VIII reorganizou o governo e Napoleão não desistiu de recuperar o poder, investiu contra o rei Luís, instalou seu governo, um episódio conhecido como governo de 100 dias, recebeu apoio popular e militares, e as investidas teve sucesso inicial e garantiu a eles 100 dias de governo. Por fim, os partidários da monarquia, com apoio da Inglaterra, se organizaram em outra batalha contra o exército, né, e puseram a derrota final a Napoleão Bonaparte, onde ele foi exilado mais uma vez. Dessa vez, ele foi para a ilha de Santa Helena e morreu em 1821. Aqui está Napoleão exilado na ilha de Santa Helena até sua morte. Congresso de Viena foi uma reunião organizada pelas nações de regime político
com base na monarquia após a renúncia de Napoleão Bonaparte, que visava combater qualquer outro regime republicano ou revolucionário que ameaçasse a estrutura monárquica das nações, visando reforçar o poder da monarquia. Tá errado isso aí. O Congresso de Viena, que é o nosso último slide, foi uma reunião organizada pelas nações de regime político com base na monarquia após a renúncia de Napoleão Bonaparte, que visava combater qualquer outro regime republicano ou revolucionário que ameaçasse a estrutura das monarquias e visava reforçar o poder da monarquia e fortalecer a Inglaterra, que na realidade ela se tornou a maior potência política e econômica também da Europa. Outro objetivo do Congresso de Viena era evitar qualquer possibilidade de ideias liberais e revolucionárias, né? E seriam então elaboradas, né, constituições que garantissem direitos para a burguesia e o povo, mas que ao mesmo tempo não enfraquecesse os regimes monárquicos. Ficou então estabelecido que a França teria de pagar uma indenização ao Congresso, além de perder boa parte do seu território. Assim eu termino e, por último, eu quero deixar para vocês, né, uma atividade que vale ponto para a segunda unidade. Essa segunda atividade, na verdade, né? Vocês irão fazer um mapa mental, né? Pedir lá na plataforma para vocês fazerem no caderno, pode ser também no papel de ofício, um mapa mental, que é uma preciosa ferramenta de aprendizagem e transmissão de conhecimentos, né? Que favorece o processo de memorização, né? Não tem nenhuma regra rígida para vocês construírem esse mapa. No centro, vocês vão colocar, ó, gente, que eu estava falando aqui sobre as causas da Revolução Francesa, mas vocês vão fazer sobre a Revolução Francesa, né? No meio, né? Aqui no centro, vocês colocam a Revolução Francesa e aí vocês usam desenhos, símbolos, né? O símbolo marcante, use cores, balãozinhos e toda a sua criatividade. Vamos destacar nesse mapa, né, a influência, a localização, né, os fatores, né, consequências e vários elementos para estimular seu cérebro e representar, né, esse assunto que você vai precisar para estudar para o nosso teste da segunda unidade. Não esqueça de anexar seu trabalho, fazer um trabalho organizado. Aqui eu coloquei, ó, causa da Revolução Francesa, né? Aqui monarquia absoluta, né? Com fraco monarca, população dividida, o clero, e aí eu fui colocando as causas. Esse mapa mental é excelente para vocês estudarem, tá bom? E aí, não esqueça de anexar o trabalho, imagem ou vídeo. Bom trabalho, bons estudos e até a próxima.